Você já parou para pensar que as decisões mais importantes da nossa vida deveriam ser iluminadas pela oração? Hoje vamos descobrir como a história dos santos Simão e Judas Tadeu pode transformar nossa maneira de viver e servir ao próximo. Fique aqui comigo e veja como o chamado de Deus pode impactar a sua vida também. Jesus escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Ouçamos atentamente a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa dos santos Simão e São Judas Tadeu, 2 apóstolos de Jesus que nos ensinam sobre o que significa responder ao chamado de Cristo. No Evangelho de Lucas, vemos que Jesus, após passar a noite em oração, escolhe 12 apóstolos, incluindo Simão e Judas. Esses homens, simples e muitas vezes desconhecidos, são chamados a uma missão extraordinária. Eles são convocados a deixar tudo e seguir Jesus, carregando a mensagem do Evangelho e espalhando o amor de Deus pelo mundo. A primeira lição que esta passagem nos traz é a importância da oração e do discernimento. Jesus, antes de tomar a grande decisão de escolher os seus apóstolos, passa toda a noite em oração. Para nós, este é um lembrete de que as decisões mais importantes da vida devem ser iluminadas pela oração, pelo tempo de escuta, pela intimidade com Deus. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, sem antes buscar o conselho do Senhor? Que hoje possamos decidir e colocar a oração no centro de nossas vidas, tal como Jesus fez, confiando que Deus ilumina o nosso caminho e nos dá sabedoria para seguir adiante. Simão e Judas também nos mostram que ser discípulo é um compromisso de vida, um compromisso que exige coragem e fé. Eles poderiam ter escolhido ficar confortáveis em suas próprias casas, mas aceitaram o chamado de Jesus, entregando suas vidas ao serviço do reino de Deus. E quantos de nós ouvimos o chamado de Deus, sentimos medo, insegurança e até preferimos nos afastar? Os santos Simão e Judas foram além das limitações humanas para dizer sim a Deus, um sim que transformou a história. Eles nos lembram que o verdadeiro discípulo é aquele que não se deixa paralisar pelo medo, mas caminha com confiança, porque sabe que Jesus é quem conduz. Outro ponto muito importante nesse evangelho é a missão que Jesus dá aos seus apóstolos. Desce da montanha e se aproxima do povo. Jesus escolhe Simão e Judas não para que fiquem isolados numa vida de prestígio, mas para que se tornem servos, para que se misturem com aqueles que mais precisam. O Evangelho nos chama a descer das montanhas, do egoísmo, da indiferença, do isolamento e nos aproximar das pessoas que necessitam do amor, de atenção e de apoio. Ser discípulo é colocar-se a serviço dos outros e assim que o Evangelho nos chama a viver hoje, ao lado de quem sofre, de quem busca a esperança.
Queridos irmãos e irmãs, os santos de hoje nos ensinam que quando somos fiéis ao chamado de Deus, nossa vida ganha sentido mais profundo, uma alegria que o mundo não consegue dar. Ser discípulo é mais do que um título, é um estado de vida. É aceitável que, mesmo na simplicidade, podemos fazer uma grande diferença, porque cada um de nós é escolhido e enviado por Jesus para ser luz, para ser presença de Deus no mundo. E hoje, ao celebrarmos a memória desses dois apóstolos, somos chamados a olhar para a nossa própria vida e a perguntar como estamos respondendo ao chamado de Jesus. Estamos dispostos a descer das nossas montanhas e servir os outros? Estamos comprometidos a viver na presença de Deus e a testemunhar o seu amor no nosso dia a dia? Que os santos Simão e Judas intercedam por nós e nos ajudem a sermos verdadeiros discípulos, cheios de coragem e prontos para responder sim ao que Deus pede a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida, para encontrar sentido, para que sejamos felizes, nós precisamos sempre responder sim, sempre estar em sintonia com o projeto de Deus, mas também precisamos estar sempre em oração para acolher a novidade de Deus. Por isso rezemos para que nossa vontade esteja sempre em sintonia com a vontade de Deus. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora imploremos a bênção do Deus Todo-Poderoso para abençoar o nosso dia e também a nossa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.